Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estou de volta. Hoje é dia 10 de março de 2025, 21 horas e 8 minutos. Agradeço aí a compreensão de todas, que a gente teve um mês de fevereiro aí, tive ausente, né? Por problemas pessoais, doença na família, mas graças a Deus agora está tudo bem. Aí, para você que vai assistir a gravação, né? Tanto no link do YouTube quanto no Google Meet, né? Você tem a possibilidade de rever essas aulas quantas vezes você quiser, tá? A novidade hoje, né, trouxe um tema, né, que esse tema caiu em prova, né, ele caiu na prova passada. Eu vou só dividir a tela aqui rapidinho, e aí a gente já começa. Tá aparecendo material para vocês aí, gente? Manda um joinha aqui para mim, por favor. Está aparecendo material, é o Conhecer para Proteger, né? O pessoal puder colocar ou no chat ou na tela para mim, né? Dizendo se está aparecendo material para vocês. Está aparecendo, gente? O material? Por favor. Meninas, o material está aparecendo? Por favor, alguém me responde. Beleza, obrigada, Irani. Isso, o Conhecer para Proteger, obrigada, Josefa. O Conhecer para Proteger é um documento de extrema importância, tá? Para a rede. Ele é um documento que ele foi publicado em 2020, como vocês podem ver aí, né? Ele foi publicado em 2020, ele está presente no último concurso, agora de PEI, ó, caiu a questão 34, né, da prova, isso aqui da prova modelo 4, tá? O modelo 4 caiu a questão, né, sobre esse documento, né? Então, para quem já está acostumado, sabe que eu trago o documento, sabe que eu trago exemplos do que caiu na prova e exercícios também, tá? Exercícios. Hoje nós temos estudando com questões, tá? Aqui, estudando com questões. E a novidade também que eu sempre vou trazer, o estudando com questões, e uma questão discursiva e uma possível resposta, tá? A gente toda semana, para quem não está acostumado com as aulas, toda semana eu dou uma temática para a gente estudar, certo? E aí, para quê? No aulão de domingo, a gente discutir esse tema, tá? Então, até terça ou quarta eu lanço o tema, tá? Dou as dicas de como vocês podem estar respondendo, e no aulão de domingo a gente senta para discutir, e aí quem quiser vai me mandar, quem quiser não, assim, o curso você precisa me mandar a foto da sua discursiva, porque você está aqui disputando vaga, né? Então você precisa escrever para que eu possa corrigir e usar lá no aulão de domingo para a gente corrigir junto ali, para você ver o que você errou, o que você acertou. E lembrando que eu não identifico as pessoas, eu trato como candidato tal, trouxe a discursiva dele, e aí a gente faz as correções no domingo, tá? Vamos lá para o conteúdo propriamente dito, tá? Olha aqui, ó. Então, Conhecer para Proteger, gente, é enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. É um documento, gente, que trata sobre as diversas violências que nossas crianças sofrem, né? E nós, enquanto profissionais da educação, no município de São Paulo, como é que a gente trata isso? Como é que a gente deve, enquanto profissional, proceder, né? Quais são as ações que a gente deve ter quando a gente tem uma criança vítima de violência? Tá, mas quais violências, né? São várias. Violências psicológicas, violência química, violência sexual, negligência, né? Então, a gente vai tratar desse tema, que é um tema que cai nos concursos, trouxe aí a questão para vocês, tá? E vamos começar, tá? Olha aqui, ó. O conceito, contexto e objetivo desse documento, né? Tendo em vista as necessidades de orientações apontadas pelos profissionais da rede municipal de ensino, acerca dos procedimentos a serem adotados nas situações de suspeita ou constatação de violências
praticadas contra bebês, criança e adolescente matriculadas nas unidades educacionais, né, da rede municipal. E a Secretaria Municipal de Educação, né, apresenta este documento, Conhecer para Proteger, tá? Então, condizente com o currículo da cidade, o presente documento reafirma os conceitos orientadores de educação inclusiva, equitativa e integral, alinhado com o compromisso de aprendizagem humanizada e sustentável, tá? Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, para quem aí já está acostumado com o vocabulário, e para quem não está acostumado, essas palavras são palavras mágicas, aqui, ó. Lembrando você que quem já está acostumado sabe quando eu sublinho assim é para quê? Para você copiar no seu caderno, né? Quem está começando o curso agora, recente, sabe que tem que ter um caderno. As meninas que já estão comigo desde agosto, já sabe, já comprou caderno, já tem o caderno de anotação. Você vai ter um caderno, pode ser um caderno universitário, o caderno que você quiser. O que eu vou anotando aqui, colocando destaque no texto, é copiar, tá? Fazer um mapa mental, ou copiar mesmo. Não precisa ficar enfeitando muito, não. E na realidade, o que vai te ajudar é você estar. Porque hoje você está assistindo aula, né? Quando você vai aprender de verdade é quando você lá sozinho, lá, você pega o material, relê o material, assiste o vídeo, entende a aula, aqui você está entendendo a aula, e na hora de escrever, aí de fato você vai estar estudando, porque você vai estar mandando mensagem para o cérebro dizendo, olha, eu estou copiando isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Então, essas palavrinhas-chave, educação inclusiva, educação integral e equidade são palavras que percorrem os documentos da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. São palavras chaves, são conceitos chaves que aparecem em diversas questões do concurso. Então, vocês precisam entender o que é educação inclusiva, vocês precisam entender o que é equidade, vocês precisam entender o que é educação integral, inclusive quando se trata de violência contra crianças, bebês, adolescentes na rede municipal de ensino, né? Como justamente olhando pelo ponto de vista da educação inclusiva, a equidade, a educação integral, que a gente vai proteger nossas crianças. Considerando esses conceitos, que são conceitos básicos, são conceitos que perpassam, que estão presentes em todos os documentos que a gente tem que aprender, que a gente tem que conhecer os tipos de violências que as nossas crianças acarretam as nossas crianças para que a gente possa protegê-las. Sempre nesse viés inclusivo, equitativo e integral, tá? São palavrinhas que vão aparecer e vocês vão ficar cansados de tanto ver, né? E elas perpassam e elas percorrem todos os documentos da rede, tá bom? Aqui, palavras-chave, né? Aqui dessa primeira parte, né? A nossa rede municipal de ensino, ela tem um compromisso, né? Um compromisso com a educação inclusiva, com a educação integral e com a equidade, tá? E esse documento é quando você vai aprender a conhecer os diversos tipos de violência, né? Para que você consiga, enquanto profissional, tomar providências, né? E considerando sempre, inclusive, o currículo, que é um currículo que protege as nossas crianças, é um currículo que considera a inclusão e que, quando você protege as crianças, você está garantindo os direitos de aprendizagem, porque você consegue incluir, você consegue acolher, né? E você consegue trazer, quando você consegue proteger as crianças, você consegue aí trazer uma educação que, de fato, considera as crianças como um ser integral, as crianças como seres ativos, participantes, com seus direitos garantidos, tá? Vamos lá. Vamos ver aí esse conceito, a violência como fenômeno complexo, né? Então, a violência contra a criança é um fenômeno com múltiplas faces
e com raízes culturais muito presentes, reflexo de como a sociedade vê as infâncias e a adolescência, de como constrói relações de empatia e de poder entre as gerações, de como lida com os tabus, né? Na maioria das vezes, a violência contra a criança atrapalha o desenvolvimento e dificulta o processo de aprendizagem, impedindo que a escola cumpra, né, sua função social. Então, gente, eu estou trazendo o texto na íntegra para vocês, tá? Eu gosto de trazer exatamente como está lá, porque as provas, como eu tenho mostrado para vocês até agora, eles vão lá no texto, retiram do texto. Então, assim, quem lê o texto, quem estudou, quem está aqui, ó, assistindo essa aula, vendo o material, o PDF, ó, é igual, pode pegar lá o material, né? Inclusive no Google Sala de Aula terá o PDF do documento original, tá? Vocês vão ter o PDF do PowerPoint, o PDF do documento, o vídeo, o Google Forms e mais o Google Forms, né, com as questões objetivas e mais uma discursiva, sempre daquele assunto. Então, você vai ter um compilado de estudos sobre essa temática, por exemplo, sobre violência contra a criança. Então, você vai lá no Google Sala de Aula, amanhã você vai ter acesso a isso. Eu já vou alimentando, igual eu fiz com o Google, igual eu fiz com o YouTube, né? Ainda falta vídeos, viu, gente? Tem muita coisa. Eu já coloquei 77 vídeos, mas falta muita coisa. E no Google Sala de Aula eu vou fazer a mesma coisa para facilitar a vida de vocês e o estudo de vocês. Ah, eu quero retomar LDB, não tem problema, vai lá no Google Sala de Aula, tá lá. LDB, os vídeos, o PDF com PowerPoint, o PDF com o próprio LDB, o Google Forms e assim por diante, tá? Então, a violência contra a criança é um fenômeno que é cultural, né? Que a gente, por exemplo, eu tenho 43 anos. Eu levei umas chineladas da minha mãe, eu levei umas cintadas da minha mãe. Até hoje me marcou muito, por quê? Foi a educação que ela recebeu da avó, né, da minha avó, e ela, né, acabou transferindo para mim. Só que assim, eu não transferi isso para o meu filho, porque eu sei que a gente tem aí, primeiro, uma legislação que protege as nossas crianças, depois uma mudança de estrutura, de cultura, de uma mudança estrutural, uma mudança de cultura mesmo das infâncias, né? De que educar não se educa batendo, né? Não se educa batendo, se educa através do diálogo, através do exemplo, né? Então, nós, concurseiros, a gente tem que ter noção de que nós temos que proteger nossas crianças. E tem uma legislação por trás, né? Então, esse documento, Conhecer para Proteger, ele só existe porque tem uma legislação que garante, né, o bem-estar, saúde mental, físico, psicológico dos nossos bebês e nossas crianças, que o documento principal é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que ter isso em mente. O concurseiro, ele tem que, quando vai para a prova, ele tem que saber, em momento algum, criança alguma vai sofrer algum tipo de violência, tá? E não só na prova, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente tem que ter, nós, enquanto adultos, a gente não pode, a gente não pode dizer, falar que tem ignorância da lei, de forma alguma, né? Você tem que ter conhecimento da lei, e para quem está indo para a prova, tem que saber que esse documento ele existe porque tem uma legislação que ampara, que é principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Ó, o conceito, né, natureza da violência. Ela tem múltiplas faces, ela tem raízes culturais, ela tem uma percepção social da infância e da adolescência, né? Tem a questão das relações de empatia e poder, tabus que a gente foi derrubando ao longo dos anos, né? Que é assim, impacto no desenvolvimento, isso gera impacto no desenvolvimento. A violência, ela
traz dificuldade no processo de aprendizagem, tá? E também impedimentos da função social, e também impedimentos da função social da escola. Se essa violência não for combatida, né, se essas crianças não forem protegidas, há um impacto direto no desenvolvimento global dos nossos bebês, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tá? Gente, se for surgindo dúvidas, como a nossa é uma horinha só de aula, tá? Para quem não está acostumado, as meninas estão acostumadas já sabem. Tá com dúvida? Manda no chat, por escrito, porque não dá para eu abrir o microfone e não é uma discussão assim que você está ali acalorada para debater o que é certo, o que é errado, o que eu penso, o que eu não penso. A gente está aqui para discutir o que vai cair na prova, tá? Vai cair na prova assim, eles podem perguntar desse jeito, eu tenho que estudar assim, para poder decorar o conteúdo assim. É isso, é bem objetivo, tá? Mas se eu estou falando e está gerando dúvida, joga no chat. Se não dá tempo de responder hoje, não se preocupe, ao longo da semana eu vou respondendo, ou respondo no grupo, de alguma forma eu vou responder a pergunta de vocês. Não pode ficar com dúvida, tá? Não pode ficar com dúvida. Isso de jeito nenhum. Não fique com a dúvida, não durma com a dúvida, tá? Joga lá, joga aqui no chat, joga no grupo, e aí eu vou ao longo, se eu não conseguir responder hoje, eu respondo ao longo da semana, tá? E é por quê? Porque a nossa aula tem que ser direta, objetiva, não dá para ficar, mas eu não concordo, mas hoje em dia é assim, mas antigamente era melhor. Não, isso não nos importa. Não importa o que a gente pensa, importa o que está escrito e o que a banca vai cobrar. Só isso, ponto, tá? Direto e objetivo. Aí depois, num dia qualquer, que a gente sentar na mesa, tomar uma cerveja, tomar um suco, aí a gente fala, concordo com isso, não concordo com isso. Antigamente era melhor, hoje é não sei o quê. Agora aqui é o que a lei fala e como a banca cobra isso na prova. Só isso, ponto final, tá bom? Por isso que não tem muita discussão, até porque uma horinha de aula, né? Não dá para ficar enrolando, é muito conteúdo, muita coisa para estudar, né? E aí tem uma galerinha aí que a gente já está 6 meses estudando, só para vocês terem noção. Tem 6 meses que a gente está estudando aqui. E para você que está entrando agora, não se preocupe, que a gente vai retomar muita coisa, a gente vai rever muita coisa, vai estar revisando muita coisa, tá? Fique tranquilo. E vocês estão na vantagem, assim, geral, tá? Pode ter certeza que vocês estão na vantagem geral, porque vocês estão muito adiantados, né? Para quem já começou, para quem está começando, que o pessoal, a maioria, né, esmagadoramente, 95% das pessoas só começam a estudar pós-edital, né? Isso quem começa, né? Só fora o povo que acha que é sorte concurso, que só vai lá, faz a prova e vai na sorte. E que isso a gente sabe que claramente não é verdade, né? Então, o papel da escola na mudança cultural, o que o documento traz? Se está entre aspas, é porque eu tirei exatamente, fidedignamente, do jeito que estava no documento e transpus para cá. O que eu fiz? Eu peguei as partes mais importantes do texto e transcrevi para cá. Só fiz, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Que aí eu vou lendo com vocês, vou falando as partes mais importantes, a gente vai responder algumas perguntas, porque eu gosto da aula bem dinâmica, tá? Estou tentando deixar o máximo de dinâmico possível, porque eu sei que dá sono, eu sei que é chato, eu sei que não é fácil, eu sei que vocês estão cansados do dia inteiro, né? Que eu também batalhei o dia inteiro e estamos aqui. A gente tem que achar energia, a gente tem que achar força para essa uma horinha render e valer a pena, tá? Então, o papel da escola na mudança cultural. Devido a isso, o envolvimento da escola é imprescindível na promoção de uma gradativa mudança cultural que considere bebês, crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Isso, gente, é considerar, por quê? Considerar as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. E diversos documentos cita isso. Diversos documentos. Todos posso dizer assim, todos os currículos citam, né, que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né, e que se eles são sujeitos de direitos, que eles saibam reconhecer as situações de violência,
pedir ajuda, proteger-se e compartilhar conhecimento de autoproteção, exercendo assim sua cidadania. Tá? Então, é um dever nosso, enquanto educadores, conhecer esses tipos de violência, porque, por exemplo, uma coisa é um adolescente está passando por uma situação de violência e comentar na escola, outra coisa é um bebê, gente, de 1 ano, que nem verbaliza ainda, e você desconfia que aquela criança está sofrendo algum tipo de abuso sexual, agressão física. O que fazer? Né? O que os documentos, o que esse documento orienta? Quais são qual é a procedência? O que você tem? Quais são as ações quando você percebe que uma criança está sofrendo algum tipo de violência? O que você tem que fazer, tá? A mudança cultural se faz na construção permanente do compromisso com a existência digna dos estudantes e efetiva-se na prática do currículo escolar, que promove o conhecimento necessário para que os sujeitos possam compreender o mundo e a si mesmos, tá? Então, é uma forma que a gente tem, esse documento, Conhecer para Proteger, a gente se autoformar, nossa autoformação que a gente, enquanto educador, a gente tem que se responsabilizar pela nossa autoformação, a gente recebe formação em serviço, sim, né, a gente recebe formação tanto lá na faculdade, quanto, né, ao longo da carreira, né, e só que a gente tem que se preocupar com essa autoformação, para quê? Para que a gente possa ajudar os nossos bebês, nossos adolescentes e protegê-los, né? Com relação a essas violências, tá? Quais as palavras-chave aqui? Tópico central. Então, a escola como agente de mudança, né? Promoção de mudança cultural, bebês, crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, são pessoas que têm direitos, tá? Não são seres passivos, que não contribuem para o desenvolvimento da sociedade, são sujeitos ativos, que têm direitos, né? Sujeitos de direitos, eles têm direitos de aprender, e são pessoas ativas, pessoas que participam da sociedade e da construção desta, tá? O bebê, sim, o bebê, ele tem ele traz a sua bagagem, ele traz consigo a sua bagagem, porque ele tem uma família, né, ele tem a sua cultura, tá? A criança, ele não é uma tábula rasa, por isso, assim, quando você enxerga a criança, o bebê, a criança, adolescente, como sujeito de direito, é por quê? Porque você considera ele como um ser atuante, um ser ativo, um ser dinâmico, que contribui, né, com as mudanças e transformações da sociedade. Então, você considera ele como um sujeito de direitos, partindo dessa perspectiva de que são seres ativos, seres atuantes, né, indivíduos ativos e indivíduos atuantes, né, quando você percebe isso, que eles são sujeitos de direitos, e se você considera eles como sujeitos de direitos, você tem o reconhecimento de situações de violência, né? E aí você orienta, para quê? Para que eles possam ter a capacidade de pedir ajuda, se autoproteger, exercendo assim a cidadania, né? E isso dentro do currículo, né? Nosso currículo, né, um currículo que tem como centralidade a educação inclusiva, a educação integral e a equidade, né, trazer esse combate à violência o currículo como uma ferramenta de combate a essa violência, tá bom? E aí, a partir disso, compreender o mundo, compreender a si mesmo, se conhecer. Então, nós somos professores, somos responsáveis por essa mudança cultural, tá? Eu vou passar aqui. Essas palavras-chave, elas estão dentro daquilo que a gente está estudando, tá bom? Ó, e aí, qual que é... vamos lá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui nas palavras-chave, ó. Tópico central, abordagem integral e parcerias, tá? Aspectos cognitivos,
educativos, comportamentais, sociais e emocionais. Parcerias institucionais. Que parcerias são essas? A escola, a UBS, a escola, o Conselho Tutelar, né? Para quê? Para que juntos a gente possa ter essa mudança de paradigma, essa mudança cultural, para que a gente possa, de fato, efetivamente, proteger as nossas crianças, né? Essa rede, a gente pode chamar isso de uma rede de proteção social à infância e adolescência, né? Para que as leis sejam, de fato, executadas, né? Para que esses assuntos sejam tratados de forma séria, né, para que as crianças tenham os seus direitos de aprendizagem garantidos, sejam protegidas, tá bom? Contra todas as formas de violência, garantindo aí seus direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais é o direito à educação sexual esclarecedora, de acordo com a faixa etária, né? Porque a gente vê aí muita discussãozinha sem fundamento, dizendo que a escola ensina sexo para as crianças. Não. A educação sexual é diferente de ensinar sexo, diferente de você informar para um adolescente sobre o corpo, né? Ter essa educação sexual é até para proteger. Olha, ninguém pode tocar no seu corpo. Você falar para uma criança de 3 anos, ó, não deixa ninguém tocar no seu corpo. Olha, só você pode tocar no seu corpo, só você, olha, só a mamãe pode dar banho em você, ninguém mais, tá bom? Então, isso, a criança, o adolescente, ele tem que ter direito à educação sexual esclarecedora. Para quê? Para se proteger. Para se proteger. É isso que o documento fala. É um direito à educação integral em sexualidade, não é em sexo, é sexualidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? O que podem fazer com o meu corpo, o que não podem? Quem pode tocar em mim, quem não pode, né? Uma criança, mas lá não sei, como é que eu vou falar? Olha, só a mamãe, né? Só a mamãe pode dar banho em você. Olha, ninguém pode tocar no seu corpo. Uma menina, olha, você, uma menina de 14 anos, né? Para quem já deu aula para adolescente. A menina não é obrigar, olha, ninguém pode te obrigar a fazer sexo, olha, ninguém pode te oferecer alguma coisa em favor de troca de sexo. Gente, o documento traz isso claramente, claramente. E aí é papel da escola combater os vários tipos de violência. É papel da escola, é primordial. E isso é cobrado no concurso, inclusive, porque é papel nosso. É papel do professor, é papel da escola, né? Então, isso aí tem que estar lá no currículo, né? Educação sexual esclarecedora, de acordo com a faixa etária. Tá bem escrita, tá explícito, gente. O documento tá explícito. Olha que legal, a Karina de Jesus aqui, ó, trazendo aqui para a gente um exemplo de como isso está sendo tratado na escola dela. Ó. Fizemos uma proposta do semáforo com as crianças para abordar esse tema de uma maneira bem legal e dinâmica. Tá vendo? Gente, precisa tratar. Precisa, porque a gente está aí num mundo aí muito perverso, né? O celular está na mão das crianças, a gente precisa proteger, porque se a criança tem acesso a uma educação sexual esclarecedora, tem acesso ao direito à educação integral em sexualidade, ela se protege, tá? Eu conheço pessoas que quem salvou ela foi a escola, porque a escola deu, né, deu formação com relação à educação sexual esclarecedora, com relação à educação integral em sexualidade, e a pessoa se livrou da pessoa que estava estuprando ela há muitos anos. Eu conheço, eu conheço. E foi a escola que salvou a pessoa, entendeu? Foi a escola que salvou.
essa menina que eu conheço. Então, não é só o concurso, não, é coisa séria. Isso é muito sério, tá? E a gente precisa, de fato, proteger nossas crianças. E o concurso cobra isso também. Vocês vão ver como é que isso está sendo cobrado. Aí, a gente tem o NAAPA, tá? O que significa NAAPA? Eles adoram, gente. Olha, o concurso da prefeitura ama esses. Como é que fala isso, gente? Esqueci o nome agora. Ai, quando você. Esse NAAPA, siglas. Obrigada, Rafaela. Gente, me ajuda. E de vez em quando meu cérebro dá um buga, sabe? Aí eu sempre peço ajuda aí para as meninas, para os universitários aqui, para vocês me relembrarem, tá? Então a prefeitura gosta. Então, esse documento, ele foi feito pelo NAAPA, né? Vendo as pesquisas na rede, a necessidade de que a rede, principalmente na pandemia, que viu a alta vulnerabilidade com que algumas de nossas crianças estavam passando, né? E esse documento foi feito bem num momento muito propício, um momento muito adequado, né? De que nossas crianças pararam de frequentar as aulas, né? Praticamente há quase 2 anos, o 2020 inteiro, e depois 2021 foi voltando aos poucos, e aí foi nesse momento aí que o NAAPA sentiu a necessidade de trazer esse documento, né? Então, o NAAPA significa Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, né? Então, o papel do NAAPA é o enfrentamento cotidiano. Então, diante dos desafios postos na contemporaneidade, no que tange às dificuldades de aprendizagem e aos fatores que impactam no desenvolvimento de cada estudante, inclusive ao que se refere aos diversos tipos de violência. A Secretaria Municipal de Educação, né, cria em 2014 o NAAPA, tá? Então, você vê, tem desde 2014, né? Mas esse documento aí, ele foi publicado em 2020. Então, o enfrentamento às violências deve estar presente no cotidiano escolar de forma transversal, quer dizer, que perpassa todo o currículo. Quando você fala transversal, né? Interdisciplinar em todos os ciclos, pois é por meio da mobilização da escola que a história das vítimas pode mudar. E a escola faz a diferença, gente. A escola faz a diferença. A gente acha que não, para muita criança, a escola salva vidas, para falar a verdade, tá? Então, vamos lá. Palavras-chave aí, tá? Enfrentamento contínuo e apoio especializado, né? A gente tem aí o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, na APA. Esse na APA, ele faz articulação com rede de proteção social, né? Ministério Público, qual que é essa rede? As UBSs, Ministério Público, os conselhos tutelares, tá? Porque todas essas instituições trabalhando juntas, elas têm uma corresponsabilidade pela proteção, cuidado e acompanhamento dos bebês, crianças e adolescentes, né? Enfrentamento presente no cotidiano escolar, tem que ter uma mobilização da escola com relação às diversas violências, né, que essas crianças sofrem, para quê? No intuito de uma mudança na história dessas vítimas, né? A gente tem uma atenção aos sinais de suspeita, acolher, escutar, agir, né? E fazer os devidos encaminhamentos e acompanhamento, tá? Posso dizer o seguinte, o que eu posso estar adiantando aqui com relação a isso? A escola não tem papel de polícia. Primeiro que a gente não é formado para isso. Papel investigativo, papel de polícia, não, nada disso. A gente tem o papel de acolher, de escutar, né? E de tomar as providências cabíveis no que tange ao papel da escola. Então, o professor, a professora perceber algum tipo de violência, então esse professor, essa professora automaticamente já passa isso para a gestão. E aí a gestão dá os devidos encaminhamentos para o NAAPA, né? Ao mesmo tempo que manda para o NAAPA, manda para o conselho tutelar,
Ministério Público, né? Então, o papel da escola é acolher a criança, escutar a criança, o adolescente, né? Sem nunca ter um papel investigativo, e sim de acolhimento, né? De acolhimento, de proteção, e aí tomar as devidas providências. Porque se não tomar providência, a gente responde judicialmente. Se a gente perceber que alguma criança nossa está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, a gente não toma providência, é uma violência institucional. A gente chama, o documento traz isso também, tá? Então, aí, para a gente começar, aquecendo os motores, hoje é segunda-feira, e que a nossa aula tem que ser sempre dinâmica, né? O pessoal aí tá aí há 6 meses comigo, tá acostumado, né? Eu trago questões, eu vou trazer, essa é diretamente do concurso de PEI, que teve agora em janeiro de 2024, tá? Aí aqui a questão, ó, vou até aumentar aqui um pouquinho, para vocês poderem enxergar aqui, tá? Vou aumentar para a gente poder conseguir ler junto. Ó, ao constatar situação de violência contra uma criança da escola, ó, então aqui foi a questão 34 da VUNESP, prova 4, tá? Isso aqui é o gabarito 4, tá bom? Ó, ao constatar situação de violência contra uma criança da escola, os profissionais da unidade educacional devem, conforme suas atribuições elencadas no documento, conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes da SME. A. Informar o bebê, a criança ou adolescente sobre os procedimentos formais pelos quais irá passar. B. Afastar o agressor da comunidade escolar, criminalizando-o conforme preconiza a lei. C. Buscar provas para atestar a acusação, registrando eventuais ferimentos em fotos e gravando depoimentos. D. Comunicar prioritariamente à família, independentemente de ameaças ou riscos de morte. Ou E. Ouvir a vítima de forma impassível e neutra, a fim de evitar que a tentativa de acolhimento soe como novo abuso psicológico. E aí, gente, vocês aí, o que vocês acham aqui nessa questão? Questão né? Por quê? O A, por que que não é o A? Porque você vai informar o bebê, ele nem, né, ele está desenvolvendo a fala ainda, então fica inconcebível, né? Você vai informar o bebê, informar a criança, né, sobre os procedimentos formais pelos quais irá passar, né? Se você informar o adolescente, até que... Mas o bebê, então já fica meio esquisito aqui. Aí, afastar o agressor, não é papel nosso. Né? Buscar provas para testar a acusação, não é papel da escola fazer acusação, papel investigativo, né? D. Comunicar prioritariamente à família, independentemente de ameaça ou riscos de morte, né? Totalmente descabido isso aqui. E, sim, ouvir a vítima de forma impassível e neutra, a fim de evitar que a tentativa de acolhimento soe como novo abuso psicológico, tá? Então, aqui, ó, questão 34, né? Vamos lá, conferir aqui, certo? Questão 34, letra E, correta, tá? É a letra E que é a correta, certo? Então, sempre tem em mente, não é papel da escola não, a gente não tem papel investigativo. Nós não somos formados para investigar nada, para juntar provas de nada, né? A gente tem papel, sim, de acolher, escutar, né? E mandar isso, as providências cabíveis para quem trata disso. Que aí, no caso, é o NAAPA, juntamente com o Conselho Tutelar, Ministério Público. Aí você pega, né? Tudo registrado, tudo certinho, e isso encaminha isso para frente. No caso aqui, né, você viu que tem a constatação da violência, você vai ouvir a vítima de forma neutra e acolher, né? Acolher essa criança, acolher esse adolescente, acolher esse bebê, tá bom? Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho. Aqui é mais para gravar conteúdo mesmo, para você poder entender aqui
É no intuito de gravar conteúdo mesmo. É no intuito de que você entenda o documento, tá? Você precisa, você falar assim, ó, conhecer para proteger. Você tem que lembrar do que é, do que trata, quais são os conceitos principais, né? O que pode cair no concurso. Você tem que dominar isso, tá? Você fala assim, gente, currículo e educação infantil. Você tem que lembrar conceito de criança e infância, conceito de currículo. Você tem que lembrar equidade, educação integral, educação inclusiva, equidade. Então, assim, eu falei do documento, você tem que lembrar, você tem que dominar os conceitos desse documento e as palavras-chave desse documento. O meu foco de estudo é sempre esse. E aí, treinar as questões para a gente poder. Quanto mais questões você estudar, melhor para você. Né? Melhor para você dominar aí o conteúdo e fazer uma boa prova, tá? Então, de acordo com o documento Conhecer para Proteger, vamos responder questões juntas aqui. Qual é a principal razão para sua criação pela Secretaria Municipal de Educação? Tá? A. Estabelecer novas medidas disciplinares para alunos que exibem comportamento violento? Sim ou não? Vai mandando aí, manda no chat. Não, né? B. Fornecer diretrizes para educadores no tratamento de casos suspeitos ou confirmados de violência contra crianças e adolescentes? Sim ou não? Sim, né? Então, questão 1, letra B, tá? Você não é promover um currículo padronizado focado no desempenho acadêmico, é estapafúrdio isso, não é assim. Reduzir a carga de trabalho dos professores, centralizando todos os relatórios de incidentes de violência, absurdo, e limitar o envolvimento dos pais em questões disciplinares da escola, errado. Então, questão 1, letra B, tá? Aí você que está chegando agora, você que está escutando ou o vídeo, para você que é novo, né? Ou você que está começando a aula agora, você que está assistindo o vídeo do YouTube pela primeira vez, você vai anotar a questão e você vai anotar a resposta. Mas, Leila, isso demora muito, demora, tá? Quer concorrer à vaga, quer ter as melhores vagas, tem que ter trabalho. Então, você vai estudar, você está aqui assistindo a aula, entendendo a aula. Estudar de verdade é quando você pega o caderno e vai escrever. Vai fazer, né, Shirley? Vai fazer calo no dedo de tanto. Eu falo ela porque eu sei, ela trabalha comigo e eu sei, eu vejo ela estudando, né? Eu vejo ela estudando. Então, é bem isso. Bora fazer calo no dedo, de tanto escrever. Porque, como diz o meu mentor mor, né? Eu tenho um mentor, o professor Pierre-Louis Piazzi, que eu gosto muito dele, já morreu já, mas eu li todas as obras dele com relação a como estudar com eficiência e eficácia. Você precisa finalizar escrevendo. Você está aqui entendendo a minha aula. Mas, de fato, você vai estudar quando você pegar seu caderninho e faz as anotações. Nem que você... mas estou muito cansada, então copia. Copia ali, ó. Não estou afim de fazer agora mapa mental nenhum, não tem problema. Copia a pergunta, copia a questão. Só o fato de você estar copiando, você já está mandando mensagem para o seu cérebro dizendo que isso aqui é muito importante, tá? Vamos lá, questão 2. O documento Conhecer para Proteger enfatiza a importância de uma mudança cultural na forma como a violência, como a sociedade vê a infância e a adolescência. De acordo com o documento, qual é o elemento-chave dessa mudança? 2. A. Implementar regulamentos mais rígidos sobre o comportamento das crianças? Sim ou não? Não. Isso mesmo, Rafaela, não. B. Reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos que podem reconhecer a violência, procurar ajuda e proteger-se? Sim, né? Exatamente, esse é o centro desse documento, tá? Então, 2, letra B, de bola, certo? 2, letra B, de bola. Aí, incentivar as crianças a resolver conflitos de forma independente? Não, né? Não é. Esse não é o foco do documento. Priorizar o desempenho acadêmico.
acadêmico em detrimento do bem-estar social e emocional também não, e limitar o acesso das crianças à informação sobre violência para proteger sua inocência, pelo contrário, né? O documento quer trazer a importância de do direito a uma educação sexual, né, de acordo com a faixa etária, né, de acordo com a faixa etária, para quê? Para que a criança possa se proteger com relação às violências sofridas, certo? Então tá, 2, letra B, de bola, certo? 3, vamos lá. 3, o documento destaca o papel da escola na promoção de um tipo específico de currículo. Qual das seguintes opções descreve melhor o currículo defendido pelo documento Conhecer para Proteger? Um currículo focado apenas em testes padronizados e rigor acadêmico, né? Não é esse o papel central do currículo na prefeitura, né? B, um currículo que isola o desenvolvimento cognitivo do aprendizado social e emocional? Pelo contrário, né? O currículo, tanto nacional quanto o currículo municipal, ele quer fazer essa integração do cognitivo com o social, com o emocional. Por quê? Porque as nossas crianças, nossos adolescentes têm direito à aprendizagem e têm direito a se desenvolver de forma plena, de forma integral. E quando você fala em desenvolvimento integral, você está falando no desenvolvimento cognitivo, social, emocional, cultural, né? Então, você não tem como separar um conhecimento do outro, tá? C, um currículo que promove o conhecimento necessário para que os alunos compreendam o mundo e a si mesmos, garantindo dignidade e respeito pelos outros. C, né? Isso mesmo, 3, letra C de casa. Certo, meninas lindas do meu Brasil. Beleza? 3, letra C. Aí, o D não é um currículo que desencoraja a discussão, pelo contrário, né? É um currículo, é o contrário disso, e o E, que é errado também, um currículo que prioriza a memorização e os métodos de ensino tradicional. De jeito algum, de forma alguma. Né? Não, essa memorização, ela não traz benefício nenhum com relação à cidadania, a construção de uma cidadania, a construção de um sujeito, de sujeitos preparados para a plena cidadania. A memorização de conteúdos não traz benefício. Até aqui, o meu formato de curso, quando eu falo memorizar sim, porque você está concorrendo a uma vaga, então você tem que gravar muito conteúdo. Mas não adianta você gravar muito conteúdo sem entender, né? Não adianta você gravar, não adianta você gravar um monte de palavra-chave se você não entende o conceito daquela palavra-chave. Se você não entende o foco principal do documento. Se eu falo para você, conhecer para proteger, tá bom. Faz um resumo de 20 linhas aí sobre esse documento para mim. E você tem a capacidade de sintetizar 99 páginas em 20 linhas. É isso que eu quero de você. E memorização nenhuma ajuda nisso. O que ajuda é você entender conceitos, né? Entender conceitos e como articular esses conceitos dentro de um texto. Isso sim. Isso sim. Então, tanto é o meu curso, ele não é focado só em memorização. Ele é focado em entender conceitos. Porque se você entende conceito, você consegue responder plenamente perguntas objetivas e consegue responder plenamente perguntas discursivas. Eu tenho provas aqui de meninas que já passaram no meu concurso, estão aqui, atrás do segundo cargo. Tem meninas aqui já aguardando serem chamadas, tá? Por quê? Porque entenderam o conceito. Não adianta só memorizar. E também o currículo da Prefeitura do município de São Paulo não traz isso como foco principal. Traz, sim, a formação de cidadãos plenos, de pessoas que consigam desenvolver a sua plena cidadania no intuito de transformar a sociedade, o contexto social no qual ele está inserido. Tá bom? Vamos lá. Vamos responder mais as 2 perguntas e aí a gente finaliza a aula e a gente continua amanhã. A aula é bem curtinha, mas bem proveitosa, tá bom? 4. Além de abordar a violência, o documento Conhecer para Proteger enfatiza a importância das parcerias institucionais,
Qual das seguintes opções descreve melhor o propósito dessas parcerias? A. Transferir a responsabilidade de abordar a violência para fora da escola? Está certo ou está errado? A gente é para transferir o problema ou é para tentar resolver junto, né? B, está errado, né? B, fornecer recursos e apoio adicionais para alunos e famílias afetadas pela violência, garantindo cuidado e proteção abrangentes, certo? Então, 4, letra B, de bola, certo? 4, letra B, de bola. Vou colocar aqui. C, estabelecer uma hierarquia clara de autoridade. Não, não é. Essas parcerias não é para dizer qual que é, quem é, manda mais, quem manda menos. Não, não é isso. É estabelecer parcerias, tá? É limitar o envolvimento de agências externas em assuntos escolares, também não. E simplificar o processo de expulsão de alunos que exibem comportamento violento. Piorou, né? E por último, última questão da noite, certo? Questão 5. O documento Conhecer para Proteger menciona a criação do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, NAAPA. Qual é a principal função do NAAPA, de acordo com o documento? A. Substituir o papel dos professores no tratamento das dificuldades de aprendizagem dos alunos? Tá certo ou tá errado isso aqui? Hello, babies. É substituir o papel dos professores? Não, né? Certo? B, qual que é o papel do NAAPA? Fornecer apoio à unidade educacional na articulação com outros serviços da rede de proteção social, garantindo a responsabilidade compartilhada pela proteção e cuidado de crianças e adolescentes expostos à violência. Certo? 5, letra B de bola. Tá, gente? 5, letra B de bola. Não é criar um sistema separado para disciplinar alunos, não é limitar o envolvimento dos pais no tratamento das dificuldades de aprendizagem, não é centralizar todas as decisões sobre o serviço de apoio ao aluno, tá bom? 5B é ter essa parceria, né, entre as diversas instituições no intuito de proteger essas crianças. O NAAPA faz essa articulação com toda essa rede de proteção social, tá bom? Então, esse documento de extrema importância, que com certeza vai cair na próxima prova, mas não tenho dúvida, não tenho dúvida, tá? Porque está muito sendo falado isso, está sendo muito discutido na rede, está fazendo parte da nossa formação, tá bom? É isso. Amanhã a gente vem aqui com essa questão discursiva, tá bom? Para a gente continuar aquecendo nossos motores, tá? Então, a gente para aqui no slide, amanhã eu retomo no slide 19, trazendo aí uma questão discursiva sobre esse assunto, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada pela compreensão. Boa noite, bom descanso a todos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Bom descanso, até amanhã. Fica com Deus.